Caderno 3, página 21, semelhança de triângulos. Oi? A gente já viu semelhança de triângulos, já. Já falei disso? Já, foi semana passada, se não me engano. Então vamos para o módulo 2? Para o módulo 12. Relações métricas em triângulos retângulos? Sim. Então vamos lá. Então, página 24. Relações métricas. Então é o seguinte, pessoal. Nós vamos começar a conversar sobre triângulos retângulos. Espera aí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Deixa eu baixar aqui um pouco. Espera aí, que eu preciso dar mais uma afastada. Eu peguei uma lousa um pouco maior. Só ajustar aqui. Vou trocar uma coisa. Espera aí. Acho que agora dá para enxergar. Deixa eu só pôr um computador para gravar mais para cá. Pronto, acho que é assim. Então, queridos, vamos começar a falar sobre relações métricas em triângulos retângulos. Então, do que a gente está falando? Estamos falando do seguinte, ó. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Então, esse aqui é meu ângulo reto. Aqui está o ângulo A, vértice B, vértice C. Então, os dois lados que ajudam a formar o nosso triângulo retângulo são os nossos catetos B e C. E temos aqui a nossa hipotenusa A. Vamos construir uma altura relativa à hipotenusa. Então, tá aqui a nossa altura, ó. Dividindo, então, a minha hipotenusa em duas partes. Quais são essas duas partes? São as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, vou chamar de M e N, e tudo isso aqui é A. Eu vou chegar para vocês e vou dizer o seguinte. Eu tenho aqui um ângulo B, que que, somado ao ângulo C,
somam 90 graus. Então, olha para mim no triângulo da esquerda. Quem é o triângulo da esquerda? É o ABH. Esse triângulo da esquerda já tem um ângulo reto, um ângulo B. Portanto, a medida desse ângulo aqui de cima é igual à medida do ângulo C, esse de cá. No triângulo da direita, eu tenho um ângulo reto, um ângulo C, portanto, este ângulo aqui de cima é o ângulo B. Então, enxerga para mim agora 3 triângulos retângulos semelhantes, porque a gente consegue identificar aí 3 pares de ângulos de medidas iguais. Então, nós vamos escrever 5 relações, que são as relações que estão aí na sua apostila, comparando 2 triângulos retângulos semelhantes. Professora, Oi. a imagem tá bem ruim, não dá pra enxergar nada. Deixa eu ver se dá para aproximar um pouco. Melhora? Melhora, pessoal? Não muito, pra mim. Deixa eu ver se eu puser mais perto. Enxerga agora? Melhor? Tudo bem? Não. Você consegue ler B, C, A, M, N e H? Bem desfocado. E essa parte eu não sei como te ajudar. Na gravação tá melhor. Onde eu tô gravando para vocês vai estar melhor. Depois tenta ver se você consegue ver pelo vídeo que eu vou mandar na gravação, ok? Tudo bem, mas é que também tá todo mundo falando que tá ruim. Aqui no chat. O que eu posso tentar fazer? Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se eu trouxer mais para cá. Professor, por sua internet. Pode ser. Vê se agora melhorou. Vê se agora melhorou. Tá melhor? Tá um pouco melhor. Tá dando para ver agora, mais perto? Vê se agora tá dando tá dando melhor para ver. Tá dando mais para ver agora? Sim, tá bom. Então vamos lá. Vamos escrever então as 5 formulinhas que estão aí na sua apostila. Espera aí que eu preciso mexer aqui, ó. Vê se agora ficou mais... Dá para ver melhor agora? Então, vamos lá. Vamos escrever as 5 formulinhas. Primeira delas, olha para mim. Hipotenusa vezes altura, cateto vezes cateto. Então, A vezes H é B vezes C. Tudo bem? Segunda formulinha que a gente vai ter que trabalhar hoje. Cateto ao quadrado é igual hipotenusa vezes projeção. Tem uma terceira agora, que vai ser também cateto ao quadrado, hipotenusa vezes projeção. Peraí, que aqui é N. Peraí, aqui é N. Se eu somar essas duas aqui, ó, B ao quadrado, A vezes M, C ao quadrado, A vezes N, se eu somar isso lado a lado da minha igualdade, a gente vai ter o seguinte.
b ao quadrado mais c ao quadrado é a vezes m mais a vezes n. Enxerga um A fator comum? B ao quadrado mais C ao quadrado é A que multiplica M mais N. E M mais N é o A. Então, estou te provando aqui a nossa quarta formulinha, que é o Teorema de Pitágoras, que diz pra gente o quê? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é hipotenusa vezes hipotenusa, que é hipotenusa ao quadrado. E a nossa quinta e última formulinha, que diz o seguinte: altura ao quadrado é projeção vezes projeção. Pessoal, essas 5 formulinhas que eu estou acabando de falar para vocês, são essas formulinhas que vocês encontram aí na página 24. Belezinha? Enxergou? Então, nós temos agora que resolver 4 exercícios. Então, vamos começar com essas formulinhas a resolver os nossos 4 exercícios. Então, veja o exercício 1, o que ele diz. A altura de um triângulo equilátero de lado L mede... Deixa eu ver uma coisa se melhora. Melhora? Faz alguma diferença aí? Então, vamos lá. Vamos começar a resolver os exercícios. Então, vamos usar nesse primeiro exercício o Teorema de Pitágoras. Então, olha para mim, exercício 1. Olha o que ele diz. Então, o que é um triângulo equilátero? O que vai ser um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados de medidas iguais. Todos os ângulos internos também de medidas iguais. Então, olha aqui, um triângulo equilátero. Todos os lados de medida L. Todos os ângulos internos também têm medidas iguais. E como é que a gente calcula cada ângulo interno, cada ângulo interno aí do meu triângulo equilátero? Então, este ângulo aqui mede 60 graus. Este ângulo aqui também mede quanto? 60 graus, certo? E o ângulo lá de cima também vai medir quanto? 60 graus. Quando eu construir aqui a minha altura, distância do vértice ao lado oposto, eu tenho um ângulo de 90, eu tenho um ângulo de 60 graus, portanto, este ângulo aqui de cima vai medir quanto? 30 graus cada um deles. Tudo bem? Então, olha para mim. Aqui está a minha altura. Eu já tenho aí 5 elementos de medidas iguais. Então, com esses 5 elementos de medidas iguais, eu posso tranquilamente chegar para você e dizer
o triângulo da esquerda e o triângulo da direita também são dois triângulos de medidas o quê? Iguais. E se elas são de medidas iguais, todas as medidas aí do meu triângulo, eu vou dizer para vocês que o lado de cá tem a mesma medida do lado de lá. Portanto, este lado foi dividido ao meio. Então, enxerga para mim, num desses triângulos aqui, um triângulo retângulo, onde eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, certo ou não? E como é que ficaria aí o meu triângulo utilizando o teorema de Pitágoras? Dá uma olhadinha aí para mim. Deixa eu ver uma coisa. Olha para mim. Eu tenho cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual hipotenusa ao quadrado, certo? Vamos eliminar os parênteses e vamos, então, juntar depois esse L ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado, passar para o lado de lá. Então, vou ficar com H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4 igual a L ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer agora? Peraí que eu acho que está dando reflexo aqui. Esse L ao quadrado sobre 4 somando, quando eu passar para o outro lado subtraindo, o que eu vou acabar escrevendo? Que H ao quadrado é L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. O que eu vou fazer agora? Somar ou subtrair frações só se os denominadores forem o quê? Iguais. Então, vamos fazer um MMC do lado de lá. Portanto, H ao quadrado vai ser MMC 4. 4 dividido por 1, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4, 1 vezes L ao quadrado, L ao quadrado. 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado vão dar 3L's ao quadrado. Portanto, H ao quadrado são 3L's ao quadrado sobre 4, certo? Então, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, quem é o H? O L ao quadrado sai da raiz, o raiz de 3 não. O 4 sai da raiz e isto vira quanto? 2. Tudo bem? Que dá pra gente alternativa D de dado. Beleza, pessoal? Dá uma olhadinha para mim agora no exercício 2. Ele pede para a gente qual é o valor do raio da circunferência da nossa figura. Então, vamos lá. Vamos achar agora o raio da circunferência. Então, vamos desenhar. Então, probleminha 2. Enxerga para mim aí uma circunferência. Então, aqui está o centro da nossa circunferência.
Então, eu tenho aí no nosso desenho 3 raios desenhados. Vê se você enxerga. Um para o lado de cá, que ele está chamando de errinho. Um para o lado de lá, que ele também está chamando de errinho. E um na vertical, olha. Esse aqui na vertical também é raio. Enxerga isso aí para mim. Ele vai unir esses 2 pontos e vai dizer, do lado esquerdo mede 10, do lado direito mede 10 horas. Então, eu estou aí com 2 triângulos que tem um lado R, um lado 10, e esse lado aqui que é comum para os 2 triângulos. Portanto, novamente, esses 2 triângulos são 2 triângulos iguaizinhos. Se são 2 triângulos iguaizinhos, este ângulo à esquerda é igual a este ângulo à direita. Portanto, a gente tem aqui 2 ângulos retos. Note ainda que a gente tem no desenho uma reta aqui, tangente à circunferência, dizendo que esta medida aqui vale quanto? 5. Então, vou chegar para vocês e vou dizer, este cateto que eu estou representando aqui, ó, esse cateto aqui que é comum para os 2 triângulos, ele vai valer o quê? Raio menos 5, porque tudo isso aqui é raio. Esse pedacinho aqui de baixo é 5, então é o raio, e eu volto 5 unidades. Então, o que a gente pode dizer agora? Pitágoras nesses 2 triângulos. E quando eu usar Pitágoras nesses 2 triângulos, eu tenho hipotenusa R, cateto 10, cateto R menos 5. Então, eu vou começar. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Certo? Peraí. Bom, abrindo o nosso parênteses, o que a gente vai ficar? R ao quadrado é igual. Então, quadrado da diferença de 2 números. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 25. E mais o 10 ao quadrado, que vale quanto? 100. Eu pego esse R ao quadrado somando, trago para o lado de cá subtraindo, e R ao quadrado menos R ao quadrado dá quanto? 0. Eu pego esse 10R que está subtraindo, trago para o lado de cá somando, e isto viram quantos? 10R. Do lado de lá, eu estou com 25 mais 100, dando para mim 125. O 10 multiplicando, o 10 vai passar dividindo, e, portanto, o meu raio valerá quanto? 12,5. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo enxergar? Alternativa do teste, alternativa C. Beleza? Vamos para o exercício 3. Cuidado com a leitura do exercício 3, tá? Olha o que ele diz. Eu tenho 2 pontos materiais, A e B. Eles se deslocam com velocidades constantes sobre uma circunferência cujo raio mede raiz quadrada de 8 metros.
eles partem de um mesmo ponto O. Porém, o ponto A se desloca no sentido horário com uma velocidade que é o triplo da velocidade do ponto material B, que por um acaso se desloca no sentido anti-horário. Então, qual é o comprimento da corda que liga o ponto de partida até o ponto onde os dois se encontram? Então, pessoal, vamos pensar que eu estou falando sobre dois pontos materiais que estão se deslocando em cima de uma circunferência. Então, o que a gente vai poder falar se eu resolver representar isso através de um desenho? Então, vamos começar. Um se desloca com uma velocidade constante, que é o triplo da velocidade do outro ponto material. Então, enquanto um anda 3 metros, o outro vai andar o quê? 1 metro. Enquanto que um deles anda 30 metros, o outro anda 10 metros. Como eles estão andando sobre uma circunferência, eu vou chegar para vocês e vou dizer o seguinte. Olha aqui para mim, ó. Peraí, deixa eu pegar uma outra caneta. Então, vamos lá. Aqui na minha circunferência, vamos imaginar que este aqui, ó, é o nosso ponto O. Este aqui é o nosso ponto O. Então, o A se desloca no sentido horário. Então, o A vai fazer este movimento. O B se desloca no sentido anti-horário. O B vai se deslocar neste sentido. Como o A anda 3 vezes mais, porque eles andam com velocidades constantes. Se a velocidade do A é o triplo da velocidade do B, no mesmo intervalo de tempo, então eu vou chegar para você e vou dizer assim, o A faz este sentido, ele vai andar por 3 quadrantes. Então, o A vai chegar aqui em cima, enquanto que o B faz este movimento, o A anda 3 quadrantes, o B andará apenas e tão somente um único quadrante. Então, eles vão se encontrar nesse ponto aqui em cima. O que a gente está querendo calcular? A gente está querendo calcular a distância do ponto de partida ao ponto de chegada. Eu quero calcular essa distância x. E o que ele deu para a gente como informação? Ele deu para a gente que o raio vale raiz quadrada de 8. Esse ângulo mede 90 graus, esta medida é o raio e também vale quanto? Raiz quadrada de 8. Então, enxerga para mim aqui um triângulo retângulo. E nesse meu triângulo retângulo, eu tenho 2 catetos de medidas iguais. Então, o que a gente está querendo calcular aí neste exercício? Na verdade, o que eu estou querendo calcular aí é a diagonal de um quadrado cujo lado mede raiz quadrada de 8. Então, é só a gente utilizar o quê? Pitágoras.
Então, x ao quadrado será raiz quadrada de 8 ao quadrado mais raiz quadrada de 8 ao quadrado. E raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado, eu posso cancelar a raiz com o quadrado. E dizer para vocês que x ao quadrado serão 8 mais 8. E 8 mais 8 são quantos? 16. Então, x é a raiz quadrada de 16. Portanto, x vai medir quanto? 4 metros. Então, x mede 4 metros. Tudo bem, pessoal? Desfocado desse jeito. Alternativa do teste, alternativa D. Tudo bem? E para a gente terminar, olha o que ele diz. Considere agora um poste perpendicular ao plano do chão. Eu tenho uma aranha que está no chão e ela está a 2 metros do poste e começa a se aproximar deste nosso poste no mesmo instante em que uma formiga começa a subir no poste. A velocidade da aranha é de 16 centímetros por segundo. A velocidade da formiga é de 10 centímetros por segundo. Então, após 5 segundos do início do movimento, a menor distância entre a aranha e a formiga será de quanto? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro a conversar e descobrir quanto é que cada um deles anda inicialmente. Então, eu tenho primeiro a aranha, que anda numa velocidade de 16 centímetros por segundo. Então, eu vou chegar para vocês e vou dizer o seguinte, para o probleminha 4. Se a nossa aranha anda 16 centímetros em 1 segundo, em 5 segundos, qual será, então, a distância percorrida pela aranha? Então, estou falando para vocês sobre grandezas diretamente proporcionais. Cancelo segundos, multiplico em cruz. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. A nossa aranha, ela vai andar 80 centímetros. Então, ela está a 2 metros do poste, ela vai andar 80 centímetros. A nossa formiga anda 10 centímetros a cada segundo. Portanto, daqui a 5 segundos, quanto é que a formiga subiu no poste? Novamente, grandezas diretamente proporcionais, cancelo os segundos e vou dizer para vocês que a nossa formiga andou 50 centímetros. Então, vamos ilustrar isso com um desenho. Então, tá aqui o nosso poste. Inicialmente, a nossa aranha estava a uma distância de 2 metros do poste.
Se ela vai andar 80 centímetros, ou seja, se essa distância aqui é 80 centímetros, ela ainda está do poste uma distância de 1,2 metros, que seria o equivalente a 120 centímetros, certo ou não? A nossa formiga estava inicialmente aqui no chão. A nossa formiga vai subir. E vai subir e vai andar o quê? 50 centímetros, ou seja, meio metro. A pergunta é, qual é a distância, a menor distância entre os dois bichos? Lembrando que o nosso poste é perpendicular ao chão. Então, vamos usar Pitágoras com os catetos 1,2 e 0,5. Portanto, vou escrever o seguinte: distância ao quadrado é 1,2 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado. Quanto que é 1,2 ao quadrado? 1,2 vezes 1,2, isso dá para a gente de conta o seguinte: 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. 4, 4, 1. Duas casas depois da vírgula, 1,44. Então, essa distância será de diagonal ao quadrado, está dando para gente 1,44 mais meio ao quadrado é 1/4. 1/4, 0,25. Portanto, 1,44 mais 0,25, esse d ao quadrado é 1,69. Que, se você quiser, você pode escrever na forma 169 sobre 100. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, eu vou chegar para vocês e vou dizer que D é 13 décimos ou 1,3 metros. Pessoal, esse triângulo que a gente está conversando aí, o meio, 1,2 e a hipotenusa 1,3, também tem seus triângulos semelhantes, que é o 5, 12, 13. Lembrou dele? Temos o 3, 4, 5, que é um triângulo de Pitágoras, que é um triângulo onde os lados formam uma PA, mas nós temos este outro triângulo retângulo, também de números inteiros, onde eu tenho as medidas 5, 12, 13. Que dá pra gente a alternativa do teste, peraí, alternativa B de bola. Pessoal, deu para enxergar? Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. É a luz do meu monitor que tá dando reflexo. Essa luz aqui, ó, que tá dando reflexo aqui, é a luz da minha câmera. Deixa eu ver uma coisa aqui. Melhora? Dá para enxergar melhor? Dá para enxergar assim? Melhor assim? E aí, queridos, alguma dúvida? Pessoal?
Eu não estou bloqueando os microfones de vocês, tô? Não. Tudo bem? Alguma pergunta? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Conseguiu? O vídeo que eu vou mandar gravado, eu estou gravando num outro computador e eu acho que está mais fácil para vocês lerem. Como a gente precisa gravar a aula, eu acho que talvez qualquer dúvida que vocês tenham nessa aula com relação à leitura, dá uma olhada no vídeo que eu vou mandar para vocês, que eu acho que vai estar mais fácil de ver, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tudo em paz, pessoal? Nenhuma dúvida? Então, tchau, tchau para vocês. Boa semana, bom fim de semana e a gente se vê na próxima semana. Eu vou tentar ver o que tem essa minha câmera que está tão desfocada, tá bom?